A verdadeira história de Hollywood. Ben Affleck e Matt Damon, episódio número 2. Em dezembro de 1997, Ben Affleck com 25 anos e Matt Damon com 27 tinham um filme muito importante e namoradas de Hollywood escaldantes. Que mais poderiam desejar dois felizardos transplantados vindos da província? Um rufo, por favor? A data, 18 de dezembro de 1997. A hora, bem cedo pela manhã. Apareceram no meu quarto e disseram-me que eu estava atrasado para o trabalho, o telefone estava fora de descanso e disseram-me: foste nomeado para um Globo de Ouro. E eu fiquei: o quê? É verdade, o bom rebelde estava na corrida para melhor argumento. Ao levantar-me da cama, apercebi-me que estava muito mal do estômago e pensei que tinha apanhado uma intoxicação alimentar, o que era verdade. Portanto, basicamente, a primeira coisa que fiz quando soube foi vomitar e continuei a vomitar durante todo o dia. Portanto, não sei se foi por causa da nomeação para os Globos de Ouro ou por causa da intoxicação alimentar, mas uma dessas coisas deixou-me a vomitar durante todo o dia. Ben ficou calado, mas Matt tinha muito para contar. E em janeiro, Oprah ficou contente de ouvir. Ele disse à Oprah que estava tudo acabado entre ele e a Minnie. A Minnie disse que soube que ia ser abandonada quando ele o afirmou em pleno programa da Oprah. A Minnie sentiu-se verdadeiramente ultrajada com aquilo e disse: ele foi extremamente grosseiro ao acabar comigo em pleno programa da Oprah. O Matt nega que tenha sido assim. Ele garante que ela sabia que estava tudo acabado. Matt aprendeu que talvez fosse melhor deixar as relações fora da ribalta. Principalmente no caso de já estarem namorado por outra pessoa, a atriz de 26 anos Winona Ryder. Matt Damon conheceu Winona Ryder numa festa de véspera de Ano Novo. Na verdade, apaixonou-se por ela devido à pressão da namorada de seu amigo Ben, que nessa altura era Gwyneth Paltrow. Gwyneth achou que Matt e Winona podiam fazer um par durável e realmente faziam. Não eram vistos em festas, não apareciam nos acontecimentos sociais, viviam no seu próprio mundo e mantinham Hollywood fora disso, o que é verdadeiramente difícil, especialmente quando havia tantas pessoas desejosas de saber o que se estava a passar. Entretanto, o conto de fadas de Matt e Ben transformou-se numa história épica. Bill e Hillary convidaram-nos para irem a Camp David. Depois, os rapazes ganharam o Globo de Ouro para o melhor argumento original. 1998 estava a ser um ano fantástico e ainda só íamos em janeiro. We've never taken ourselves very seriously or considered ourselves, we know so many writers, there's so many people whose work we admire and whose work we respect. And I think it's real difficult to not feel like an imposter. We sort of feel like the Milli Vanilli of screenwriting, so we're trying to let it soak in a little bit. Like this isn't really happening. I think I'll kind of come to terms with this probably in about a year. E quanto ao Grande Prémio de Hollywood? A 10 de fevereiro de 1998 chegou o momento da verdade. The 1997 nominees for Best Performance by an Actor in a Supporting Role are Robin Williams in Good Will Hunting. For Best Screenplay written directly for the screen, the nominees are Good Will Hunting, Ben Affleck, and Matt Damon. In the category Best Achievement in Directing, Gus Van Sant for Good Will Hunting. For Best Performance by an Actress in a Supporting Role, Minnie Driver in Good Will Hunting. The Best Picture nominees of 1997 are Good Will Hunting. Eles tinham a cabeça a andar à roda. Não imaginavam que isso lhes pudesse acontecer. Penso que as duas famílias também não acreditavam. O fenómeno foi crescendo, o fenómeno Ben e Matt. Mal as nomeações foram reveladas, surgiram as primeiras críticas. As pessoas começaram a questionar se eles tinham realmente escrito aquele argumento. Parecia bom demais. Havia uma grande variedade de rumores. Chegou-se a pensar que teria sido William Goldman a ajudá-los a reescrever o argumento. Goldman já tinha 2 Oscars nesta categoria, um deles pelos Homens do Presidente. Será que William Goldman teve algo a ver com isto? Não sei dizer, mas é uma prática comum em Hollywood. Os filmes envolvem muita gente. Houve uma investigação, mas manteve-se a nomeação. Por isso, creio que houve muito rumor e a causa disso foi a inveja. Creio que definitivamente eles mereceram. Ben e Matt puseram esta situação para trás das costas e a 23 de março de 1998 dirigiram-se ao grande baile. Foram muito bem acompanhados pelas suas mães. Ambos têm muita intimidade com as suas mães. Devem-lhes tudo e agradecem-lhes por os terem castigado, chamado a atenção. Isso é que faz uma carreira sólida em Hollywood. Ben Affleck disse que a sua primeira vez nos Oscars foi surreal. Disse que estava sentado ao lado de Matt e o Billy Crystal começou a fazer o monólogo de abertura. Começou a cantar e disse Matt e Ben, Ben e Matt. Made us a song and a punchline all at once. That was something. Literally like the most incredible thing. I mean, because we watch the Oscars every year. We were shocked. Yeah. They made us the Matt and Ben song. I was amazed. That was amazing. That was very cool. Comecei a saltar assim que o Billy Crystal começou a cantar e a falar do Matt e do Ben. A canção é sobre o Matt e o Ben.
Nem conseguia acreditar. Ben e Matt também mal podiam acreditar. Primeiro, Robin Williams tinha conquistado o Oscar para melhor ator secundário. Depois, chegou o momento com o qual os dois rapazes de Boston tinham sonhado, o Oscar de melhor argumento original. Eles ouviram os seus nomes, levantaram-se e dirigiram-se ao palco. Ele descreveu aquele momento como se tivesse tido um acidente de carro. Foi surpreendente. Ele sentia tudo a andar à volta. Foi surreal. Tiveram de se beliscar para ter a certeza de que aquilo estava a acontecer. Afterwards. It's all downhill from here, man. I mean, invariably, like, we do something else and people attack it, and We're gonna go out tonight and start, thinking about a drug problem. we'll tell you where you go. Where you go is to the bar, my friend. De regresso ao L Street Tavern em Boston, as pessoas dançavam nas ruas. O bar estava apinhado de pessoas. Apareceu o governador, o presidente da Câmara, até o congressista. O ambiente estava uma loucura. Ouviam-se vivas por toda a cidade. Estávamos muito orgulhosos deles. Tinham feito um trabalho de que se podiam orgulhar e deram-nos muita coisa por terem ganho aqueles prémios. Todos ficaram com algo para se orgulhar. Era como se os prémios fossem nossos. Os rapazes de ouro de Hollywood não se esqueceram das suas raízes. We heard everybody was getting together at L Street tonight, and it's just, it's great. So this round's on Matt at L Street. Yeah, this round's on me. Send me the bill. And I'm like, the L Street Tavern is being recognized in Hollywood. O L Street Tavern já é conhecido em Hollywood. É apenas uma taberna num canto de uma rua obscura. E eles falaram de nós durante uma entrevista nos Oscars. Isso é incrível. As pessoas daqui ficaram muito agradecidas. Já a seguir, Ben e Matt no limbo. Desde o início, houve quem afirmasse que Ben e Matt eram namorados. A 23 de março de 1998, O Bom Rebelde arrecadou o Oscar de melhor argumento original. Para Ben Affleck e Matt Damon, aquela pequena estatueta dourada valeu todos os sacrifícios. Depois do sucesso de O Bom Rebelde, Ben e Matt decidiram que estava na hora de retribuírem. Entraram em Dogma, uma comédia de baixo orçamento realizada pelo seu velho amigo Kevin Smith. Kevin Smith entregara o guião de O Bom Rebelde a Harvey Weinstein, da Miramax, e isso foi muito importante, nunca o esqueceriam. Estes rapazes trabalharam por muito pouco dinheiro e podiam estar a fazer muito dinheiro com outro projeto. Ganharam muito pouco com este filme. Foram muito queridos. Foi muito forte e verdadeiro o que eles sentiram por este filme. O Matt e eu fazíamos de anjos. Matt era o anjo da morte e eu era uma espécie de vigilante. E eu estava constantemente a chamá-lo à atenção de que era errado matar pessoas. Ele desistiu e, como castigo, enviaram-nos para Wisconsin para toda a eternidade. Agora, com 26 anos, Ben saiu do inferno e preparava-se para enfrentar o Armageddon. Era um filme futurista onde ele desempenhava o papel do herói. Muito sensato, muito divertido, muito sexy. Fez boas cenas com Liv Tyler. E as pessoas pensaram, será que é isto que ele vai fazer agora? Ser herói em filmes de ação? Armageddon foi uma jogada inteligente na carreira de Ben Affleck. O filme teve um sucesso gigantesco em todo o mundo. Marker. Action. I love it up here. I mean, I don't want to go back. I was a bundle of nerves on Earth. And it's more than just the zero gravity. I'm bored of space. It's boring in space. Lev, you have friends here. It's me and Oscar and horseplay and fun. You come back when you've been up in space half a year, Maybe I'll listen. Ele gosta de filmes comerciais. Gosta de filmes com a marca dos milhões de dólares. Não é que o Matt também não queira, mas o Ben insere-se muito bem no papel de estrela de cinema. Ele chegou a arranjar os dentes para fazer o Armageddon e arranjou um treinador pessoal para cuidar do corpo. Ele gosta daquele visual piroso de ator principal. A musculação compensou e Ben arrecadou mais um prémio. Estou muito entusiasmado por ter um boneco de ação. Os meus amigos perguntaram-me se eu ia ter um boneco de ação neste filme. Isto é entusiasmante. É feito de plástico, é parecido comigo, é parecido com o Frankenstein. Tem uma testa grande, nunca pensei que a minha cabeça fosse tão retangular. De Frankenstein para dramaturgia elizabethiana, Ben foi para a Inglaterra para junto da sua amada Gwyneth. Ele fez um excelente cameo.
em A Paixão de Shakespeare. Fazia de ator arrogante, estava envolvido na peça. Queria estar perto da sua namorada, Gwyneth Paltrow, que fez um trabalho tão notável que ganhou um Oscar. Creio que Ben se tornou mais conhecido do que Matt devido à sua mediática relação com a Gwyneth. Matt concentra-se muito no seu trabalho. Ele não procura evidenciar-se, não procura a ribalta. É muito discreto no que toca ao seu trabalho e às suas relações. Ao contrário, Ben adora os holofotes, os acontecimentos sociais, adora tirar fotografias, encaixa-se perfeitamente nesse ambiente. Enquanto Ben destruía asteroides e bamboleava sem calças, Matt lidava com outros temas. O drama arriscado Rounders, A Vida é um Jogo. Ele desempenhava o papel de um viciado no jogo, um viciado em póquer. Ele contracenava com o Edward Norton, um jovem ator com algumas semelhanças com ele. Creio que o Matt procura papéis de personagens complexas de modo a mostrar um lado mais obscuro. Por exemplo, um rapaz vulgar com passado obscuro. Para aprender a baralhar e a jogar, Matt contou com verdadeiros jogadores. I always played in kind of a friendly game, you know, with my dad, my brother, and some friends of ours. But that's a different world of kind of beer and potato chips. And you know, these guys take it very seriously, and it's a living in the, it's a whole other. A escolha de Matt de papéis sensíveis, tal como em Rounders, A Vida é um Jogo, aumentou alguns rumores já existentes. Será que Matt era homossexual? As fotografias da revista Interview que mostravam Matt e Ben muito juntos também não ajudaram. Desde o início que houve muitas pessoas que disseram que o Ben e o Matt tinham de ser namorados. Não podiam ser apenas amigos, e eu admito que fui uma das pessoas que queria que eles fossem namorados. Mas eles afirmaram imediatamente que não era verdade. O Ben disse se eu fosse homossexual seria sincero em relação a isso, tal como o Rupert Everett, mas não sou. E Matt disse à revista Gay Advocate: odeio referir-me ao assunto porque o seu objetivo é apenas a ofensa, mas não é verdade. Lamento a todos. Não seria Hollywood se não surgissem rumores sobre um alegado envolvimento romântico entre Ben e Matt. Claro que eram pessoas muito chegadas, eram inseparáveis, na realidade foram uma entidade em várias ocasiões, Ben e Matt. Mas creio obviamente que a continuidade das suas relações tenderam a negar o mito. Mas o papel seguinte de Matt só veio aumentar os rumores. O papel principal em O Talentoso Mr. Ripley, um thriller de 1988 sobre um homossexual homicida. O facto é que ele tem sido alvo de rumores por causa das suas ligações com as atrizes com quem contracena. Ele é provavelmente um dos atores mais heterossexuais que eu conheço. Creio que foi por causa disso que se propôs a representar o papel de um homossexual psicopata em O Talentoso Mr. Ripley. O Talentoso Mr. Ripley foi um papel terrível para o Matt porque tinha múltiplas facetas. É uma personagem repleta de duplicidades. Uma das coisas que caracterizou o Matt como ator é a sua total ausência de medo. Ele trabalha muito, não se queixa, não se cansa, e se acha que não sofreu o suficiente, não conseguirá ser verdadeiro. Creio que é por isso que gosta de se colocar em situações extremas e de ver se consegue lidar com esses desafios. Ele está sozinho, profundamente sozinho, e receia que isso irá ser o destino da sua vida e fica aterrorizado com isso. É daí que surge o seu desespero e a sua tentativa de encontrar e de dar amor a alguém que ele pense que possa ter uma atitude recíproca. Ele é uma pessoa com uma tremenda capacidade para amar. A trama de O Talentoso Mr. Ripley sofreu inúmeras reviravoltas e adaptações, inclusivamente a nível da escolha dos atores. A atriz que contracenou com Matt foi a talentosa Sra. Paltrow. Estava a falar ao telefone com o Ben, que conhece o Matt desde sempre, e contei-lhe que ia fazer uma cena no dia seguinte em que o Matt ia andar de vespa comigo. O Ben disse: não faças isso, não andes com o Matt, ele é o pior condutor do mundo. Assustou-me imenso, mas não morremos, por isso foi bom. Enquanto Matt trabalhava, o Ben brincava. O Ben era muito mais dado à notoriedade do que o Matt e por isso era um grande folião. Adorava o jogo, passava horas a fio nos casinos de Las Vegas, divertia-se em clubes de striptease, ia para os bares com os amigos e estava sempre com um copo de cerveja na mão. De repente transforma-se no Sr. Hollywood. E claro, dada a rapidez de todos aqueles acontecimentos, ele admitiu que foi complicado lidar com aquilo. Claro, estava sempre a festejar em grande. And yeah, he partied too hard. No talking. I made a rule, no talking after every few drinks. A pressão de se ser uma personalidade social, o centro das atenções, ele na altura não conseguia gerir aquilo. Folião e princesa de Hollywood não significa necessariamente um final feliz. Em janeiro de 1999, a relação entre Ben e Gwen chegava ao fim.
O Ben e a Gwyneth andaram mais ou menos juntos durante 2 anos. Ninguém sabia ao certo o que é que se passava, nem os amigos do Ben. Se num momento estavam absolutamente felizes, no segundo seguinte já nem conseguiam estar na mesma sala. Contudo, era uma relação que suscitava muita curiosidade e os média perseguiam ferozmente. E isso provavelmente incomodava-os muito. Creio que nenhum deles estava preparado a sentar um pouco. O Ben ainda estava a divertir-se bastante com a sua inesperada fama. Tinha uma relação muito tumultuosa, porque cada vez que corriam rumores sobre o facto de se traírem reciprocamente, as coisas explodiam entre eles. E creio que essas coisas acabam por ter um preço. Creio que foi complicado porque eles tinham uma formação diferente e vinham de mundos muito diferentes. E sempre que o Ben se refere a estas coisas e olha para o seu passado com as mulheres, creio que não é falsa modéstia quando diz: eu é que acabo sempre rejeitado. Quando não se encara como uma pessoa que agrada às mulheres, quando não se assume como um indivíduo atraente e sedutor. Mas isto não referiu ao Ben. Seguiram-se a atriz modelo Famke Janssen e depois Joshua Lowenstein, a ex-namorada de Jerry Seinfeld. Depois da relação com Gwyneth, o Ben tentou assentar nas suas relações amorosas. Parecia que agora nada o motivava como anteriormente na sua vida amorosa. Parecia gozar o celibato, mas era um solteiro bastante pretendido. Já a seguir, cuidado, caminho perigoso. Ninguém ligou quando disse: o papel de alcoólico assentava-me que nem uma luva. Nos começos do ano 2000, Ben Affleck e Matt Damon já tinham passado por tudo na vida e ainda estavam na casa dos 20. Em abril de 2000, Ben com 27 anos e Matt com 29 viram-se envolvidos num escândalo relacionado com o mundo empresarial do espetáculo. O seu guru dos investimentos financeiros foi acusado de defraudar grandes estrelas e de prestar falsas declarações à Comissão de Valores Mobiliários. Dana Giacchetto era uma espécie de poderoso consultor financeiro em Hollywood, com ligações a vários clientes famosos, e trabalhara com Ben e Matt quando eles eram um pouco mais novos e talvez um pouco mais ingênuos relativamente aos assuntos do dinheiro. Ele investira cerca de $200 mil numa coisa muito duvidosa e creio que eles nunca mais voltaram a ver esse dinheiro. Esse dinheiro provinha de outros clientes como Leonardo DiCaprio, Courtney Cox, Cameron Diaz, Ben Stiller e a namorada de então de Matt, Winona Ryder. Giacchetto foi acusado ainda no mesmo mês. Matt e Winona em breve estavam separados. Coincidência? Ninguém sabe ao certo porque é que Matt acabou com a Winona, mas correu um rumor de que Matt enganou Winona com Dana Giacchetto. Winona acabou por perder a maior parte do seu investimento e há quem diga que ela acabou por responsabilizar o Matt por isso. O Matt nunca falou sobre isso. Nunca mencionou qualquer detalhe e isso foi muito antes do incidente Saks. Giacchetto foi considerado culpado de defraudar vários clientes. Foi condenado a 5 anos de prisão na Penitenciária Federal. Ben e Matt negaram mais tarde terem sido enganados por ele. Entretanto, a cidade natal acenava-lhes. Regressaram a Boston para apoiarem os porteiros que estavam em greve em Harvard em luta por um melhor salário mínimo. It's about respect, it's about courtesy, it's about decency, it's about fairness, and it's really about time. With those rates, particularly with the abolition of rent control, it's virtually impossible today to live in this city. Even at the proposed $10 an hour wage floor, nobody's getting rich, particularly after taxes, but it certainly is a start, it's a gesture, and it's still less than fair. Apesar do Matt e do Ben serem grandes estrelas de Hollywood, eles continuavam muito enraizados, porque creio que estavam muito ligados à sua terra natal e às suas famílias. Em junho de 2000, Ben e Matt juntaram-se ao produtor independente Chris Moore e criaram a produtora Live Planet. Objetivo número 1, deitar pozinhos mágicos sobre alguns felizardos cineastas desconhecidos. Eles financiaram o projeto Greenlight, que era um concurso através da internet onde o vencedor era apoiado na realização do seu filme. O Matt e o Ben utilizaram a sua fama e a minha capacidade de fazer filmes com pouco dinheiro e de convencer a Miramax para nos apoiar. Entretanto, isto transformou-se num programa de 13 episódios na HBO sobre o que acontece ao vencedor, que foi o Pete Jones, e agora ele está a fazer o seu filme, um verão especial. Eu ainda esperava talvez vender um guião, mas nunca imaginei vir a ser realizador e conseguir tudo isto. Portanto, tem sido um ano fantástico. Ele sempre esperou por isto. Ele vai ter a oportunidade de o mostrar. Esta noite é a estreia mundial e ele vai apresentá-lo a todas as pessoas, algumas das quais viram o programa e acompanharam todo o processo. E nós estamos muito contentes por ele. Mas um verão especial não teve a mesma sorte de O Bom Rebelde. O filme rendeu apenas $119 mil. Depois, mais problemas. Matt partiu uma costela enquanto jogava uma renhida partida de golfe em A Lenda de Bagger Vance. Pior, o filme foi um fracasso de bilheteira. Depois fez O Espírito Selvagem, onde teve um desempenho excelente, mas o filme realizado por Billy Bob Thornton era demasiado comprido.
Para alguém que tenha dificuldade em adormecer, este filme é ótimo. Esteve nos cinemas, depois desapareceu. Foi um ano em que ficou conhecido pelos fracassos, não obteve um único êxito. E, de certo modo, isso o atirou um pouco para trás, quando se está a competir contra uma série de outros jovens atores bonitos que também procuram ficar com os bons papéis que vão surgindo. Com 30 anos, Matt continuava a ser um jovem garanhão com as estrelas femininas com quem contracenava. Também surgiram rumores de que Matt e Penélope Cruz começaram a andar juntos quando começaram a fazer o filme Espírito Selvagem, mas pouco tempo depois ela andava com o Tom Cruise, portanto, não sei se esse rumor teve algum fundamento. A certa altura parecia que a Penélope Cruz andava com cada um com quem fazia um filme. Entretanto, Ben e Gwyneth Paltrow tinham sucesso com o filme Um Acaso Consentido. As pessoas queriam saber o que é que se passava com a Gwyneth. Andava com alguém? Não andava? Não namoram. Juro que agora não namoram. A tua namorada traz-te um guião e eu senti-me lisonjeado. Foi um gesto com um grande significado para mim. Foi uma revelação perceber que não perder aquela pessoa significava que ela queria manter um relacionamento amigável, que ia para além dos meros parâmetros de um relacionamento amoroso, e isso era uma atitude com a qual eu não estava habituado a lidar. A Gwyneth disse que queria que o Ben regressasse mais às suas raízes e interpretasse uma personagem que o obrigasse a olhar para si mesmo. E disse que era isso que ele precisava de fazer. Ben interpretou o papel de um alcoólico. O pai fora alcoólico. Ben gostava de farra. Será que Gwyneth estava a tentar dizer-lhe algo? O Don escreveu uma história que se limitava a exigir uma verdadeira honestidade. Não havia lugar para artificialismos ou subterfúgios. Tenho um enorme orgulho no que fiz. Acho que foi o meu melhor trabalho. Ninguém lhe ligou quando ele disse que se adaptaria bem ao papel de um alcoólico, que afinal era o que ele afirmava sempre nas conferências de imprensa. Houve ali um presságio no qual nem os média repararam. Já a seguir, o fator medo pessoal de Ben. Ele bebia, ficava arrogante e isso incomodava-o muito, mas era incapaz de parar. Um escândalo com investimentos, mais separações, insucessos de bilheteira. Ben Affleck e Matt Damon não começaram propriamente o novo milénio com o pé direito. Em maio de 2001, Ben Affleck, com 28 anos, contracenava com Kate Beckinsale e Josh Hartnett em Pearl Harbor, um filme de guerra épico de 140 milhões de dólares produzido por Jerry Bruckheimer. É estranho, a minha vida mudou muito e há momentos em que parece ser uma coisa perfeitamente normal e outros em que, quando estava naquele gigantesco porta-aviões, em Pearl Harbor, a olhar para o monumento ao Arizona, pensava, eu nunca iria imaginar que a minha vida pudesse dar uma reviravolta tão grande. Pearl Harbor criou uma tal expectativa que a crítica foi obrigada a dizer bem. Um lance manhoso de Ben, manhoso como uma raposa. Foi um sucesso que gerou 300 milhões de dólares por todo o mundo e 199 milhões de bilheteira na América. O nome de Ben Affleck é conhecido na Ásia, é conhecido na Alemanha e na França. E é também conhecido na América do Sul. Portanto, ele foi muito esperto. Esperto, mas atormentado. Uns anos antes, Ben deixou toda a gente chocada quando de repente decidiu parar e meter-se numa clínica de reabilitação na Califórnia porque queria tratar da sua dependência ao álcool. O Ben teve uma fase em que andava francamente a exagerar. Ele disse, estamos sempre uma má noite, uma verdadeira lenda de Hollywood. A 29 de julho, Ben internava-se numa luxuosa clínica de reabilitação para pessoas famosas em Malibu, na Califórnia. Ben conseguiu imediatamente uma vaga numa clínica reservada apenas a uma elite. É muito difícil ter lugar. É muito procurada pelas celebridades, pois há muita descrição. É muito protetora dos clientes. De todas as pessoas, e ironicamente ou não, foi Charlie Sheen quem levou Ben até lá. Foi quanto bastou para as más línguas perguntarem por que é que o inseparável Matt não estava ao seu lado. O Matt estava em casa do Ben quando ele tomou a decisão de ir para a clínica. Dado que era necessário tomar algumas decisões com Charlie Sheen, a assegurar-se da decisão de Ben, Matt esperou alguns dias, mas depois voltou a visitá-lo na mesma semana para ter a certeza de que ele estava bem e para lhe dizer que o apoiaria no que fosse necessário. Quando entrevistámos o Ben para a Details, ele tinha acabado de sair da clínica de reabilitação e foi o primeiro a admitir que não era um alcoólico, mas que abusara muito da bebida e que admitia que tinha mau beber. Embebedava-se e ficava de tal modo arrogante que nem se suportava a si próprio. Mas não conseguia parar, tal era a pressão para ser sociável, para ser o centro das atenções, e ele não se controlava nessa altura. De certo modo, foi um orgulho para Ben conseguir dizer estava numa encruzilhada e consegui dar a volta por cima. Ben também recebeu um apoio inesperado.
Quando Ben começou a ter problemas com o álcool, o seu pai, que então tinha recuperado do mesmo problema e dava agora assistência nessa área, ajudou Ben e o relacionamento entre ambos ganhou um novo fôlego. Creio que nos últimos 3 anos ele estabeleceu de novo os laços com o seu pai. E não se trata tanto de ele olhar para o seu pai como um modelo. Na verdade, a experiência do pai permitiu que Ben encarasse as coisas com outra perspectiva, especialmente Hollywood e a sua vida. Ele é filho de um alcoólico, tem esse peso sobre ele, mas é suficientemente inteligente para saber que tem o mundo a seus pés e que não vai dar cabo disso, tornando-se alcoólico. Enquanto Ben recuperava, Matt aceitou um papel em Ocean's 11 do realizador galardoado com o Oscar Steven Soderbergh. Não foi um quebra-cabeças para mim. Ele limitou-se a dizer, está aqui o guião, eu realizo, é com o Josh, com o Brad, com o Julie, o Shaddle, entre outros, e o Andy Garcia, e eu disse, pois bem, também participo. Boa escolha, jogada inteligente, envolver-se num projeto como aquele. Estreado no Natal de 2001, a nova versão de Os 11 do Oceano rendeu 422 milhões de dólares em termos internacionais. A seguir, Matt apostou no filme de espionagem e identidade desconhecida, uma adaptação do famoso livro de Robert Ludlum. As pessoas interrogaram-se, será que é capaz? Isto é mais do género do Ben Affleck. E eu penso que o Matt fez uma grande aposta, porque era uma personagem muito complicada, que perdera a memória, que tinha de recuperar a identidade. É uma ideia fantástica. É um livro muito inteligente e cativante, e foi um êxito de bilheteira. Mas houve uma pessoa na América que não ficou eufórica com o filme. Isn't this a great film, The Bourne Identity? I mean, of course, what are you going to say? But what were your thoughts when you saw it? Well, I'm not experienced with this genre, euphemistically speaking. This ain't her type of movie. No, it's not. Matt regressara à ribalta, e não era só em termos de carreira, mas com uma nova companhia, Odessa Whitmire. Matt envolveu-se com uma mulher que foi assistente de Ben, o que denota bem todas as complexas cambiantes edipianas e freudianas. Mas parece feliz e é curioso, ela não ser uma celebridade. Não é nada comum uma celebridade com a assistente do melhor amigo. Normalmente é uma celebridade com outra celebridade. Ela veio ocasionalmente com ele a um evento, mas eles não querem torná-lo público. O Matt quer manter a privacidade da sua vida íntima. Ele é intransigente a esse respeito. Esse é um aspecto que diferencia Matt de Ben. Em dezembro de 2001, Affleck, com 29 anos, filma a comédia dramática Duro Amor. Surge Jennifer Lopez. Digamos que estabeleceram uma afinidade. É um filme onde ambos fazem um pouco de idiotas. O conceito é, mais uma vez, como o de Perseguindo Amy. Ela é lésbica e ele dá-lhe a volta. Não sei qual é o poder secreto que o Ben tem sobre as lésbicas. Naquela altura ainda estava com o Chris Judd e não estavam casados assim há tanto tempo. Contudo, foi Ben quem mais se regozijou quando Jennifer Lopez, com 31 anos, foi nomeada melhor estrela feminina do mundo do espetáculo em março de 2002. Ele estava tão encantado que comprou uma página de publicidade na revista Variety para dizer ao mundo a maravilhosa pessoa que ela era. Um mês depois, Ben estava ao seu lado quando Jennifer Lopez inaugurou o seu restaurante Madres em Pasadena, na Califórnia. Em maio, o casamento de J-Lo com o maridinho número 2 passava a história. Ela disse que tinha caído nos braços de Chris Judd na sequência de um reatamento com Puff Daddy, mas que não se pode ter um casamento baseado no amor numa situação dessas, porque eles parecem sempre amorosos após uma má situação. Por isso, a relação estava condenada à partida. 6 meses após a separação de Judd, Jen e Ben eram vistos juntos em toda a parte. Nessa altura, ela estava a filmar Encontro em Manhattan e ele costumava visitá-la na sua relote. No dia 24 de julho de 2002, Jenny from the Block comemorava o seu 32º aniversário no local das filmagens de Encontro em Manhattan. Ben ofereceu-lhe uma modesta pulseira de diamantes dourados e brancos de 18 quilates da autoria de Harry Winston. No dia seguinte, Jenny assinava o divórcio com Chris Judd. Parecia inevitável que ela e o Ben se fossem tornar no próximo grande assunto mediático. Quando a 15 de agosto Ben fez 30 anos, Jennifer Lopez ofereceu-lhe fotografias suas nua tiradas pelo famoso fotógrafo de moda Herb Ritts. Nessa altura, Ben e Jen estavam a fazer o seu segundo filme juntos. Era uma vez um pai. Foi Ben quem disse ao seu velho amigo Kevin Smith, de Dogma e de Perseguindo Amy, que ele devia contratar Jennifer Lopez para o papel, porque ela era mesmo fantástica. Portanto, foi Ben quem a aconselhou e depois o romance entre ambos, que começava a aquecer, aconteceu durante as filmagens de Era uma Vez um Pai. Já a seguir, 2 é companhia, 3 é sarilho. É impossível afastar-nos dos amigos, principalmente quando são bons connosco. Ben e Matt, Matt e Ben, presentes nos bons e maus momentos, os jovens de Cambridge mantiveram-se sempre inseparáveis. Mas iria Jennifer Lopez alterar a situação?
Em setembro de 2002, o romance ardente de Ben Affleck, de 30 anos, com Jennifer Lopez, de 32, estava por todo o lado. A exposição das nossas vidas era como aquela espécie de multiplicação dos produtos sucedâneos. As pessoas especulavam acerca dos amigos e das relações com os colegas de trabalho, e não foi apenas na imprensa. Ben e Jennifer Lopez tentaram escapar àquela perseguição durante uma viagem de Ben a Cambridge, a sua cidade natal. Pelo menos era essa a sua intenção. O Ben Affleck e a Jennifer Lopez apareceram cá no ano passado só para dizer olá. Tentaram passar incógnitos, mas andavam pela cidade num grande Bentley branco. Portanto, toda a gente reparou que eles estavam lá. Ele levou-a num passeio pelo sul de Boston e depois levou-a à casa, apresentou-a à mãe e recebeu a sua aprovação. Creio que ela queria mesmo causar boa impressão. Preocupava o facto dela ter estado casada 2 vezes? Não, de modo nenhum. Creio que já são 2 pessoas muito adultas. Creio que já sabem o que querem, que não se envolveriam nisto se não tivessem meditado bem no assunto. Houve alguém que veio ter comigo e disse: li nos jornais que você não gosta da Jennifer Lopez. E eu disse: porquê? Que ideia é essa? Mas aquilo funcionou, magoou-me porque pensei: não quero que ela imagine aquilo de mim. Isto é, quero dar-me bem com ela, vamos ser da mesma família. Ela disse: olha, o Ben é muito afetivo, sempre foi, abraça toda a gente e eu gosto disso. Ela considerava aquela relação muito saudável. Eles não bebem, não fumam, estão juntos logo pela manhã, correm juntos. O treinador deles diz que existe uma relação entre ambos muito especial. Mesmo quando estão afastados, apoiam-se um ao outro. Esse apoio estendeu-se à batalha de Ben contra o álcool. A Jennifer Lopez não foi suficientemente levada em consideração pela ajuda que lhe deu numa altura muito complicada para ele. De certo modo, a fase mais fácil é da reabilitação, porque está rodeado de pessoas que também querem recuperar. É só mais tarde, quando esse apoio desaparece e temos de nos manter limpos e sóbrios, que as coisas se tornam mais difíceis. E eu creio que a Jennifer Lopez ajudou muito a manter-se abstémio e sóbrio. Em compensação, Ben retribui o apoio de Jennifer Lopez com uma oferta: um anel de casamento com um diamante de 6 quilates. Ela não o negou nem confirmou, mas o anel cor-de-rosa Harry Winston no seu dedo fala por si. Finalmente, em novembro de 2002, Lopez acabou por revelar tudo a Diane Sawyer. Milhões de jovens mulheres interrogavam-se como é que Ben a tinha pedido em casamento. Ben pediu a ajuda da mãe para pedir a mão de Jennifer Lopez em casamento. Ele fez-lhe o pedido em casa da mãe. A Chris Affleck mostrou-me onde é que ele espalhara todas as pétalas de rosa pelo chão. Foi muito romântico. Ele tratou da maior parte das coisas e aquilo tudo começou a chegar a casa. Já nem me lembro quantos buquês de rosas e caixas com pétalas de rosas é que foram. E eu ajudei-o. Estava a tocar a canção I'm Glad de Jennifer Lopez. Quando ela entrou, não fazia a mínima ideia do que se estava a passar. A seguir, ele pôs-se de joelhos, fez-lhe o pedido de uma maneira muito romântica e tradicional, à moda antiga. Deu-lhe aquele grande anel cor-de-rosa berrante e ela disse que se desfez em lágrimas de felicidade. Ela tem um coração enorme, ela nunca diz mal de ninguém. É fundamentalmente uma pessoa repleta de amor e bondade. E creio que sob esse aspecto lembra-me a minha mãe. É muito carinhosa. Ao ver os meus amigos com os seus filhos, muitos dos meus amigos têm filhos, e ver como é que isso os transformou por completo, levou-me sinceramente a constatar que ter uma família boa e coesa é mais importante do que o sucesso profissional, ou daquilo que dizem de nós na imprensa, ou de basicamente tudo aquilo que acaba por não ter sentido e que acaba por cair no esquecimento. Oscar da Academia, confirmado. Salários multimilionários, confirmado. Noiva escaldante, duplamente confirmado. Que mais é que poderia bater certo para Ben Affleck? Em 2002, Ben foi nomeado pela revista People como o homem mais sexy do mundo e a resposta foi absolutamente avassaladora. A atração de Ben deve-se ao facto das suas feições serem uma referência para Hollywood. É um homem vigoroso e cheio de sex appeal. Transformou-se, ficou perfeito. Entretanto, Matt e a namorada, Odessa Whitmire, estavam felizes por assistir à distância ao espetáculo de Ben e de Jennifer. Eles estavam sobre a mira dos holofotes. Os paparazzi seguiam-nos por todo o lado. Matt e a namorada fugiam disso. Eles não queriam falar sobre o assunto. A 26 de janeiro de 2003, consumava-se o divórcio de Jennifer Lopez com Chris Judd. A imprensa entrou em euforia. Quando é que o par do momento daria o nó? Todos os dias se especulava acerca do dia do casamento. Uns diziam que ia ser um grande acontecimento, outros diziam que não, porque era o seu terceiro casamento. A 14 de fevereiro de 2003, Ben fazia a sua primeira aparição como super-herói em Demolidor, o Homem Sem Medo, mas a crítica foi arrasadora. Contudo, o filme rendeu $45 milhões só no primeiro fim de semana.
Foi um herói de infância e creio que, de certo modo, aquele demolidor e aquele herói cego é uma metáfora para Ben, porque o Ben é uma pessoa que, vista de fora, parece ter tudo. Contudo, ele arrasta consigo os seus traumas de infância, em particular o facto de ter tido um pai alcoólico que abandonou a família quando ele ainda era adolescente. Enquanto Ben se mascarava com um fato de cabedal vermelho, Matt virava-se para a comédia. Participou primeiro em Agarrado a Ti dos irmãos Farrelly e depois na grande produção Os Irmãos Grimm, do realizador Terry Gilliam. Creio que a estratégia do Matt Damon consiste em acautelar as suas apostas. Ele não procurou o papel do herói ou do protagonista romântico e preferiu fazer algumas comédias como Os Irmãos Grimm e, sobretudo, o trabalho de equipa. No que respeita ao trabalho conjunto de Ben e Jen em Duro Amor, o filme estreava em julho de 2013 e tornou-se um dos maiores êxitos desse ano. O casal ficara atormentado com a rejeição pública. Contudo, mantinham os seus planos de casamento e até marcaram uma data, 14 de setembro de 2003. Constou que o casamento ia decorrer numa quinta que tinham alugado por $30 milhões. Estavam a ser aprovisionados pela Four Seasons e iam distribuir sacos com prendas à comitiva de Jennifer Lopez. Mas à medida que o grande dia se ia aproximando, circulavam notícias sobre problemas nos bastidores. Uma semana antes, ele foi visitar a mãe e os amigos dele dizem que sempre que alguém mencionava o casamento, ele desviava o olhar. Constava que um dos passatempos preferidos de Ben, o jogo, era um motivo de fricção. Jennifer Lopez odiava o jogo, devia censurá-lo e, como é sabido, é melhor não haver críticas antes do casamento. O casal não conseguiu resistir. No dia em que eles o cancelaram, naquela quarta-feira de manhã, Ben e Jennifer falaram ao telefone e ele disse-lhe que era uma enorme loucura e que não ia para a frente com aquilo. Segundo os amigos, ela chorou e disse-lhe que ele estava a ser um cobarde. Pouco depois foi enviada uma nota para os meios de comunicação. A nota de imprensa publicada a 10 de setembro dizia: devido à abusiva atenção dos média em torno do nosso casamento, decidimos prorrogar a data da sua realização. Ben e Jen passaram os 3 meses seguintes a tentar recuperar o seu romance. Em novembro de 2003, Matt acabou a sua relação com a namorada Odessa Whitmire. Depois, em janeiro de 2004, Jennifer Lopez cancelava o seu noivado com Ben. Ele já não estava presente e creio que finalmente ela fartou-se dele. O caso Bennifer chegava ao fim. Mas Ben e Jen prosseguiram. A 5 de junho de 2004, Lopez casava-se discretamente na sua mansão de Beverly Hills com uma antiga paixão, a estrela latina de pop, o cantor Marc Anthony. A 29 de junho de 2005, Affleck casava-se com a atriz da série televisiva A Vingadora Jennifer Garner, numa estância privada nas Caraíbas. Creio que foi uma grande surpresa, não só para as pessoas que trabalhavam no A Vingadora, mas também para aqueles que conheciam a Jennifer e o Ben, porque ninguém viu de onde é que aquilo surgiu e, de repente, era uma coisa oficial. As pessoas ficaram um pouco abaladas. Em setembro de 2005, Garner revelou que estava grávida. Depois foi a vez de Matt fazer uma surpresa. Damon anunciou o noivado com a sua nova namorada, a ex-empregada de balcão Luciana Barroso. No dia 1 de dezembro de 2005, Ben e Jennifer anunciaram o nascimento da sua primeira filha, Violet. 8 dias depois, Matt e Luciana davam um nó numa cerimónia privada em Manhattan. E afinal, o que dizer do conto de fadas de Ben e de Matt? Tudo começou com a amizade de 2 colegas de Cambridge que transformaram um projeto louco num sonho em Hollywood. E com o último capítulo terminado, eles mantêm a capacidade de sonhar e continuam grandes companheiros. A sua relação está fundada nos seus passados. Foram amigos durante a juventude, andaram juntos na escola. O Matt veio de uma família divorciada e estava presente quando a família de Ben se desmoronou. Eles são a família um do outro. Creio que eles são uma espécie de yin e yang, têm um sistema de entendimento mútuo e em Hollywood é difícil encontrarmos um amigo em quem possamos confiar. Espero que continuem em cena quando chegarem aos 60 ou 70 anos e que possam entregar uns Oscars a outro par de futuros atores. Espero que fiquem amigos para sempre. Continuem e levem-nos convosco enquanto puderem, porque não vos esqueceremos. Nunca vos esqueceremos. O Matt e eu às vezes rimos um do outro porque avançamos e realizamos as coisas como planeamos. Porque acaba por ser absurdo o facto de a sorte, tal como já disse, poder favorecer os loucos mais do que uma vez neste preciso momento. Às vezes penso que vou acordar e que estarei há 5 anos atrás e que estaremos a viver no mesmo velho apartamento, a cair aos bocados com o Matt e mais uns ex-colegas da universidade e que eu vou dizer, sabes Matt, tive um sonho estranhíssimo. Nós escrevíamos aquele guião, depois o filme era realizado. Robin Williams entrava nele. Eu aparecia num documentário a falar com uma mulher sobre o filme. E ele responde-me, que sonho tão estranho. Versão portuguesa, via satélite.